ótima tarde para você ligado na Band, você que estava acompanhando o transtorno da chuva em São Paulo, que castiga a região metropolitana. Aqui no Vale do Paraíba não está diferente não, chove em toda a região nesta quinta-feira, 15 de janeiro. Seja bem-vindo, Brasil Gente Vale está no ar. Nós vamos juntos até às 10 para 7 da noite com as principais notícias da região metropolitana. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte interligados na notícia. E você participando comigo pelo nosso WhatsApp 997-635060, o Zap do Povão. Está liberado para você comentar os assuntos do dia, para você sugerir reportagens, para você mandar o flagrante do seu cotidiano que você encontrou pelo caminho. A realidade dos fatos está aqui na tela da Band. Obrigado a você que está sintonizado aqui na tela da Band, nas 39 cidades da RM Vale. Você que nos acompanha de forma digital no portal bandvale.com, no nosso canal do YouTube, se inscreve lá também. Não deixe de nos seguir no Instagram, @BrasilGenteVale. Imagens, informações, o que você precisa saber também está lá. Tá chovendo em São Paulo, a gente via ali as equipes trabalhando nas ruas de São Paulo. E aqui na região, tá chovendo ou não, produção? Coloca a imagem para mim, olha aí, São José dos Campos. A chuva chegou 24 graus durante toda a tarde aqui em São José dos Campos. Durante toda a tarde a gente teve o tempo muito nublado, né? O tempo fechado hoje durante todo o dia e a chuva chegou agora no final da tarde. Pistas molhadas aqui em São José dos Campos, 24 graus. Em Taubaté já choveu muito também, hein? Tá aí imagens de Taubaté, eu tenho informação de que choveu pra chuchu hoje à tarde em Taubaté, muita chuva. Alô, você de Taubaté, manda zap pra cá no 997-635060, o Zap do Povão, 25 graus em Taubaté. No litoral tá chovendo ou não, produção? Praia Martim de Sá, mas com chuva e tudo, o povo tá no mar, o povo tá querendo aproveitar. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. É férias, 27 graus em Caraguatatuba, essa é a Praia Martim de Sá. O Litoral Norte também ligado aqui na tela da Band. Vem comigo aqui. Olha, já tem imagem exclusiva do caso do assassinato da última segunda-feira no Jardim Bela Vista, após uma briga de trânsito aqui em São José dos Campos. Você vai ver já imagens exclusivas deste caso. Um caso que movimenta a semana, que a gente vem falando aqui, que a gente já falou aqui. E agora novas imagens aparecem mostrando requintes de crueldade nesse crime numa via pública na noite da segunda-feira aqui em São José dos Campos. O que você já viu foi um vídeo que circula pelas redes sociais que mostra detalhes do caso. Vídeo gravado de um prédio que fica ali no Jardim Bela Vista, né? A página Pelo Bem de São José foi quem deu inicialmente essas imagens, que mostra o motorista do carro de 26 anos hostilizando as vítimas no chão, baleadas. As vítimas que haviam sido baleadas por esse homem que sai andando como se nada tivesse acontecido. Olha, depois das vítimas no chão, a imagem mostra que ele cospe nas pessoas, nas vítimas e chuta. Uma mulher de 19 anos morreu e o homem está internado em estado grave. Era um casal. Olha só, esse homem de 26 anos está preso preventivamente, porque a Polícia Militar agiu rapidamente e botou ele atrás das grades. Essa imagem é do portal Pelo Bem de São José, a quem a gente agradece, manda um abraço a eles. O pessoal do portal Pelo Bem de São José, que é parceiro aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Essa imagem desde ontem à noite tem circulado pela internet e eu tenho certeza que muita gente já viu.
Isso é Jardim Bela Vista, gente. Centrão de São José. Centro da cidade, perto da antiga estação ferroviária. Né? Perto ali do acesso para o parque da cidade. Perto da igreja matriz. É ali, aquela baixada ali, o Jardim Bela Vista. Perto de onde ficava a sede do Grupo Bandeirantes. Né? Que por mais de 50 anos funcionou na Avenida Mário Galvão. Que fica no Jardim Bela Vista. Agora presta atenção nessa outra imagem obtida com exclusividade pelo jornalismo da Band. A gente vê que além do motorista que desce do carro, a moto para, uma outra pessoa desce do carro. E o motorista vai ali pela calçada. E aí ele sai da calçada e corre em direção à moto e começa a atirar. Os integrantes da moto caem. E ele vai lá e continua atirando. As vítimas já estão no chão. A outra pessoa ficou fora do carro, fica ali atrás do muro. E a gente vê a sequência da imagem. Realmente é assustador. É a morte de Jaqueline Limeira da Silva. As imagens mostram que o atirador atirou mais de uma vez contra o casal. Essas imagens chegaram hoje ao conhecimento da Polícia Civil. Era dia 12, segunda-feira, 10 da noite. E olha aí, ó. Ele corre atrás, as vítimas caem. Ficam no chão, ele volta a atirar. E a gente vê lá um homem correndo, saiu correndo lá na rua de baixo. Tem uma outra pessoa que caminha aqui, ó, que vem caminhando, que estava na rua, caminhando pela calçada do lado esquerdo. É isso, produção? Que são testemunhas que a polícia vai querer encontrar. Ele caminha com um cachorro. Dá uma olhada, ele caminha com um cachorro pela calçada. E o homem, após atirar, volta em direção ao veículo que ele estava, o veículo estacionado. Coloca de novo essa imagem é exclusiva. Olha aí, ó, a moto vinha atrás do carro, o carro para e a moto para mais à frente. Jardim Bela Vista, centro da cidade. Ele desce do carro, a outra pessoa também desce, segurando inclusive ali uma sacola, e ele corre atrás das vítimas da moto e atira. E atira nas vítimas. E após atirar, a gente vê lá a pessoa correndo. Olha só, aí que ele vai próximo das vítimas. E é o que parece ser o momento em que ele chega próximo das vítimas e cospe e chuta as vítimas, que é a outra imagem que a gente mostrou, e ele sai retornando. Coloca a outra imagem que o Pelo Bem de São José divulgou desde ontem. O que parece é que aquele momento que ele chega, olha lá, cospe e chuta as vítimas, vira e volta caminhando. É a imagem que a gente mostra com exclusividade debaixo de uma outra câmera aqui em São José dos Campos. E aí ele volta para o carro, tá aí, ó. É a imagem que a gente mostrou de cima. Essa imagem é de cima, ó, ele volta para o carro com a arma, tá aí a arma. Essa imagem é mais longa, ele entra no carro, liga e sai. Né? E as vítimas ficam ali no asfalto do Jardim Bela Vista, em São José dos Campos. O autor deste crime segue preso preventivamente pela polícia. Nós conversamos hoje com o porta-voz do DEINTER, o meu amigo Amaury dos Santos, a quem eu mando um grande abraço. Gentilmente ele nos atendeu e afirmou que o vídeo será analisado pelas autoridades, que de fato a arma do crime era uma arma ilegal, isso a polícia já sabe, e as imagens estão sendo
analisadas, inclusive a imagem que a gente trouxe agora com exclusividade. Coloca a imagem com exclusividade nossa aí, ó. Tá aí, ó. A gente vê ali ele já chegando lá na vítima. O que a gente percebe é que a pessoa que estava com ele no carro sai do carro e não volta mais. Né? E não volta mais. Tá aí, ó. Ele atira novamente. Atira novamente. E aí ele se aproxima. Que é quando ele cospe, chuta. Olha aí, ó, nesse momento, ó. Nesse momento. É que ele se aproxima. Hostiliza a vítima no chão, baleada, e vai voltando lentamente para o seu veículo. A pessoa que estava com ele no carro não volta para dentro do carro, como a gente pode perceber, que já foi ouvida pela polícia também. Olha, ele volta para o carro, é a imagem que a gente mostrou de cima. Né? Aí, ó, ele faz esse movimento, ó, entra no carro com a arma. E aí ele aciona o carro, liga e vai embora. Esse é um ângulo exclusivo que você só vê aqui no Brasil Urgente Vale. Vamos ouvir o Amaury dos Santos, da Polícia Civil. Coloca o Amaury para mim. Tudo que chegar nas nossas mãos, seja em declarações, seja em filmagens, informações, tudo serão devidamente apurados. Em relação à arma, a arma não é registrada. Tá? Ele alegou que teria dispensado a arma ali próximo, mas não foi localizada ainda. Esse homem que está preso e acusado dessa morte tem muito ainda a explicar para a polícia, principalmente a motivação disso. Seria somente a briga de trânsito? Porque a informação que a gente tem é que foi uma briga de trânsito que terminou nessa morte trágica. Foi uma briga de trânsito que terminou na morte da Jaqueline Limeira da Silva, uma jovem de apenas 19 anos, que foi enterrada na última terça-feira em São Paulo. Ela era namorada, a Jaqueline era namorada do Gabriel Oliveira Silva. O Gabriel é quem estava dirigindo a moto, tinha 20 anos, porque ele está internado, tem 20 anos, segue internado lutando pela vida no Hospital Municipal de São José dos Campos. Um caso assustador de violência. E a nossa reportagem vai falar com a família desse jovem que está internado. O Lucas Rodrigues está comigo, na casa da família da vítima, e vai trazer as informações para a gente. Lucas, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Brasil Urgente Vale. Como é que a família está nesse momento? Como é que está o Lucas? Como é que está a vítima que está internada? Quais as informações da família? Ele está se recuperando? Conta para a gente os detalhes, informações do Gabriel e as informações da família, ao vivo, exclusivo, aqui no Brasil Urgente Vale. Pois não, Lucas, boa tarde. Oi, Nicoline, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Infelizmente, um crime que chocou, né, toda a região de São José dos Campos, como você bem destacou aí, crime que aconteceu nessa última segunda-feira, acabou vitimando a jovem Jaqueline, de apenas 19 anos. O rapaz, o Gabriel, de 20 anos, ele ainda permanece internado, Nicoline, mas de acordo com as informações da própria família, ele está respondendo bem ao tratamento, sairia hoje, inclusive, da UTI para o quarto, mas teve ali algumas complicações, felizmente não foi nada muito grave, ele permaneceu em observação na UTI, mas a expectativa da família é que ele vá para o quarto já nas próximas horas, receba a alta da UTI e vá para o quarto já nas próximas horas, Nicoline. Mas como você bem disse, ainda falta esclarecer muito sobre esse crime, porque ainda não se sabe de fato qual foi a real motivação desses disparos contra o Gabriel e contra a Jaqueline. Eu estou aqui com a Silvana, que é a avó do Gabriel, ela gentilmente nos atende nessa tarde de quinta-feira. Primeiramente, os nossos sentimentos por toda essa situação, Silvana, em nome do Grupo Band Vale, queria que você começasse destacando para a gente, né? Situação de saúde do Gabriel. Como eu comentei,
é estável, ele está respondendo bem esse tratamento, né? Boa tarde. Sim, ele está respondendo bem, né? Para nossa expectativa, eu acho que ele tá bem. A gente está aguardando ele sair da UTI. E é isso que você falou. Tá conversando, tem momentos de lucidez, tem momento de não estar lúcido, de falar coisas que ele está assim, bem transtornado, porque ontem que nós contamos para ele da companheira dele, né? Ele não sabia até então. E aí ele está muito confuso, fala muito pouco, mas está se recuperando muito bem. Ele, então, desde segunda, ele não tinha notícia sobre o que tinha acontecido com a Jaqueline, era a namorada dele, né? Como é que ele recebeu essa notícia? Foi triste entendeu? Foi muito triste. Aí ele está confuso, ele fala pouco e fala dela. No começo ele perguntava muito, queria que a gente ficasse com ela, até quando ele não sabia, né? E agora tá, em parte assim, psicológica, eu acho que ele está bem mal. E como é que tem sido esse acompanhamento por parte da família? Você citava que até a mãe dele não estava em condições nem de falar, né, de dar entrevista. A família toda, como é que recebeu toda essa situação? Foi muito triste, né? Minha filha está sem condições de falar hoje. Eu também estou, assim, no piloto automático, porque é uma mistura de sentimento, né? Dor, tristeza, ódio, raiva. Depois de ver aquele vídeo de ontem, com a monstruosidade que esse verme fez com a menina, não tinha necessidade. Isso não é uma defesa. Uma pessoa que se sente ameaçada, ela sente medo também. No caso, eles foram atraídos por uma armadilha. Eu acho que se eu me sentisse ameaçada, eu não arriscaria levar uma pessoa que eu não sei quem é até a porta da minha casa. Eu procuraria um outro tipo de segurança. Eu penso assim, eu não sei. Isso é o que eu penso. Foi muito monstruoso o que ele fez. Inclusive, a família ainda não tem, como eu até comentei no início, vocês não têm ainda muita noção do que aconteceu no dia do crime, né? Porque tanto o Gabriel quanto a Jaqueline estavam ali próximo à região da Avenida Dr. Nelson Dávila, né? E aí tudo teria começado ali naquela região. Houve até uma perseguição até a região ali do Jardim Bela Vista, onde o crime acabou acontecendo. O que a família sabe até agora sobre todo esse caso, motivações desse crime? Então, pelo que o Gabriel falou, assim, em poucas palavras, que eles estavam indo no Parque São Dumont, né, buscar uma água, que era o costume deles, e esse rapaz fechou eles. E ele buzinou. O rapaz voltou a jogar o carro em cima dele. Entendeu? E ele não me falou se teve discussão, se não teve, mas que o rapaz falou que ia ressarcir, entendeu? O valor. Aí foi aonde que eu acho que ele foi atrás. Não que teve uma perseguição, que ele foi chutando o carro, nada disso. Nada disso. Uma pessoa que se sente ameaçada não vai deixar ser perseguida aí por vários quilômetros, né? E outra, se fosse uma defesa também, uma pessoa de bem, não ando armada, né? Mas se fosse o caso, eu acho que já seria você está assustado, vai sacar da arma ali no momento, não vai levar a pessoa 3 quilômetros, né? É isso que eu sei por enquanto. Então a informação que se tem é que ele teria levado ou o Gabriel ou a Jaqueline até aquela região do Jardim Bela Vista? Pediu para seguir, entendeu? Mais ou menos essa situação, para reparar os danos que causou, né? Ressarcir ali o valor da água, algum dano que possa ter tido na moto também? Isso mesmo. É isso que eu sei. Aí tem que esperar ele estar melhor também, né? Como eu falei, ele fala pouco. Agora, a expectativa e o pedido da família é por justiça, né? A gente sabe que o suspeito está detido, está preso, deve prestar depoimento. Como o próprio Nicolini falou, a Polícia Civil vai atrás aí de outras testemunhas. O que a família espera nesse momento é justiça. Com certeza, nós esperamos por justiça, que não fique sendo só mais uma estatística, né? Um crime que aconteceu e pronto, porque é difícil.
aí pedir aí, sei lá, tentar lutar aí pelo desarmamento, né? É isso. Não sei, é isso. Gabriel e Jaqueline, eles moravam naquela região do Jardim Bela Vista? Sim, eles moravam ali na Rua Paraibuna. Desculpa. Na Rua Paraibuna e estavam indo, né, ali do lado pegar água. Perfeito. Silvana, agradeço, viu, pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Brasil Urgente Vale. A gente sabe que esse é um momento difícil para você, para toda a família, né? A gente percebe que a Silvana ainda está bastante emocionada, Nicoline. Mas essas são as informações, né, com relação a esse caso, a família ainda muito triste. Apesar, né, da morte da Jaqueline, a boa notícia é que o Gabriel está se recuperando bem. Né, deve ter alta da UTI para o quarto já nessas próximas horas. É um caso que infelizmente chocou toda São José dos Campos, mas que as autoridades aí seguem acompanhando, Polícia Civil segue aí no encalço da investigação, o suspeito está detido, né, permanece preso e agora a Polícia Civil tenta esclarecer essas pontas soltas que ficaram aí sobre toda essa situação, Nicoline. Olha, meu querido Lucas Rodrigues, é um caso muito impactante, que deixa a gente triste demais. E agradeça a avó, a dona Silvana, que gentilmente nos atendeu, nos forneceu as imagens. Coloca a imagem do garoto aí, produção. Né? Coloca as imagens do garoto, do Gabriel, 20 anos apenas. Né? Aí o Gabriel e a Jaqueline, né? O Gabriel e a Jaqueline, que já não está mais entre nós. O Gabriel só soube ontem da morte da Jaqueline. Né? E a informação que a gente tem é que ele perguntava dela. Um caso triste demais e que precisa ter uma punição exemplar. Né? O homem que atirou está detido, está preso, tem que ficar preso, é o que a gente espera, que fique preso por muito tempo, né? E é isso. A gente tem informação, a informação que eu recebo aqui das nossas fontes é que a mulher que sai do carro e que não volta para o carro, ela mora, ou melhor, morava ali, imagem exclusiva. Você só vê aqui no Brasil Urgente Vale, ó. Ela sai do carro e sai com uma bolsa na mão, né? Porque ela seria parente dele e ela mora, ou melhor, morava ali na região do Bela Vista, porque ela já se mudou dali, essa é a informação que eu recebo. E a gente conhece muita gente ali do Bela Vista, a gente trabalhou ali muito tempo. E ela se mudou dali já, nesta quarta-feira. Por isso que ela não volta para o carro. Ela já foi ouvida pela polícia, essa é a informação. Né? E o que parece que foi um rapaz descompensado que sai com uma arma. Agora, tem gente que é a favor de armas nas mãos das pessoas. Eu acho que é por isso que não pode ter. Porque é isso que acontece. Né? Ceifou a vida de uma jovem de 19 anos, tem um menino de 20 anos internado, em estado grave, que a gente espera que se recupere plenamente. Né? E aí, ele sai e achou que não ia dar nada, que ia ficar impune. Mas a polícia rapidamente encontrou e ele está preso preventivamente. Lucas Rodrigues, obrigado pelas informações. Você volta a qualquer momento, linha aberta para você. E a gente vai acompanhar esse caso. A gente vai acompanhar esse caso que não acabou, que vai ter desdobramentos. E aqui na tela da Band você fica mais bem informado. Eu quero a sua opinião no nosso WhatsApp, 997-6350-60. Como é que você está vendo tudo isso? 10 da noite de uma segunda-feira, um homem com uma arma fria, uma arma que não tem registro, como a própria Polícia Civil já falou, sai do carro e atira contra dois jovens, um de 20 e uma menina de 19 anos, um casalzinho, que estava começando a sua vida, e ele mata essa jovem de 19 anos, que foi enterrada na terça-feira, e deixa esse jovem de 20 anos em estado grave no hospital. Eu quero a sua opinião no 997-6350-60, o Zap do Povão,
aqui no Brasil, gente, vale. E o pior, coloca a imagem do Pelo Bem de São José, ele após atirar, ele vai lá e hostiliza a vítima, cuspindo e chutando a vítima na moto, caída e baleada. Olha, uma cena lamentável, a gente não vai esquecer desse caso. Eu quero a sua opinião, manda zap pra cá, já já as mensagens do povo. Vamos seguir? 5h54. Falar de violência também no litoral norte. Uma jovem de 23 anos foi esfaqueada pelo companheiro em Ubatuba, conseguiu fugir e por pouco não morreu. Ela está internada em estado grave. O Matheus Agostinho está ao vivo com informações de mais um caso de feminicídio, Matheus. Mais um caso de um crápula que esfaqueia uma menina, de um homem que esfaqueia uma menina. Ela está internada em estado grave. E aí, se ela não morreu, é tentativa de feminicídio. E aqui no Brasil parece que tem que matar para ver se vai preso, né? Porque se não mata, não vai. Ele está identificado, está detido, não está? A polícia tem informações do caso. Conta tudo pra gente, Matheus. Boa tarde para você. Oi, Nicoline, uma boa tarde para você, para todos aqueles que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Olha, essa violência que chama a atenção aqui no litoral norte durante esta alta temporada, principalmente na cidade de Ubatuba, Nicoline. Ontem a gente falou a respeito de um homicídio que aconteceu na cidade, ali dentro de uma barbearia, e hoje a gente volta a falar da cidade por uma tentativa de feminicídio contra uma jovem de 23 anos que aconteceu na madrugada de hoje ali em Ubatuba. Esse caso que aconteceu na rua Brasilianita, no bairro Ipiranguinha. Segundo as informações do boletim de ocorrência, esta jovem deu entrada na Santa Casa de Ubatuba com diversos ferimentos causados por uma faca e também agressões físicas que ela sofreu. Ela foi socorrida pelo SAMU e já passou por cirurgia assim que ela chegou na Santa Casa de Ubatuba, onde ela permanece internada e o estado dela é muito grave, Nicoline. Segundo a Guarda Civil Municipal, eles foram acionados pelas equipes ali do hospital. Isso porque um homem, um suspeito de ter cometido este crime, estava ali nas redondezas do hospital ameaçando a vítima, falando que ele iria terminar o serviço, ou seja, ia realmente matá-la ali naquele momento. Então as equipes acionaram este homem, que depois fugiu do local e ainda não foi localizado pelas equipes. Esse caso, Nicoline, que foi registrado como violência doméstica e também tentativa de feminicídio ali na Delegacia de Polícia Civil de Ubatuba. A mãe da vítima prestou um depoimento ali para as autoridades policiais, informou que este autor seria uma pessoa conhecida e que já existem, inclusive, alguns registros anteriores contra ele por agressão e também ameaça. O caso segue em investigação, a garota segue internada na Santa Casa de Ubatuba, inclusive os policiais não conseguiram nem conversar com ela devido ao estado grave, então o caso vai continuar em investigação também para localização e identificação deste suspeito. Nicoline, a gente também vai seguir acompanhando o caso, qualquer novidade a gente volta ao vivo para atualizar este caso para toda a população. Volto com você no estúdio. Perfeitamente. Mais um caso triste e trágico de uma tentativa de feminicídio absurda. Aliás, Ubatuba está complicado. Você falou bem, ontem a gente falou aqui do caso que aconteceu na terça-feira à tardezinha, na barbearia, que o rapaz foi na barbearia para cortar o cabelo e encontrou a morte, porque entraram atirando. E agora, essa mulher esfaqueada pelo companheiro, né? Mais um caso escabroso de violência e que parece que as pessoas não têm medo da lei, Matheus. Parece que as pessoas não têm medo da lei, não têm medo de nada, né? E se acham donos das outras pessoas, o que é um grande absurdo, né? Nesses tempos modernos isso é muito triste. Matheus está na delegacia de Caraguatatuba, trouxe todas as informações de Ubatuba, a Polícia Civil Interligada, ele colheu ali todas as informações. Antes de eu liberar o Matheus nesse momento, estou vendo que a chuva não para aí. Está chovendo direto, né, Matheus, aí no litoral norte?
Exatamente, Nicolini, a chuva começou por volta das 2 horas da tarde, não parou em nenhum momento, tá chovendo até agora, inclusive eu até mudei o ponto que eu ia fazer a entrada ao vivo aqui para me proteger, vim em uma área coberta porque essa chuva também não tem previsão de acabar, Nicolini. É aquela garoa fraca, mas que permanece aqui no município de Caraguatatuba e deve permanecer também até amanhã, já que a região também está com alerta do INMET para tempestades entre hoje e amanhã, Nicolini. Enquanto isso, o pessoal tem que se proteger da chuva, infelizmente não vai dar tanta praia assim, apesar de muitas pessoas irem para a praia, inclusive com chuva, mas tem que se proteger bastante entre hoje e amanhã, Nicolini. Matheus Agostinho, repórter do Timaço da Band, direto do Litoral Norte. Obrigado, Matheus, excelente tarde para você. Eu quero a sua opinião sobre essa violência descabida que assusta a população de bem da região metropolitana. 997-635060, vai mandando o zap para cá, coloca as primeiras mensagens. Falta um minutinho para 6 da tarde. O Márcio Souza, aqui de São José. Boa tarde, Nicolini. Olha, nessa imagem dá para ver que o assassino vai para a calçada e parece que ele pega a arma com alguém, né? Numa casa nessa rua, porque pode ver que a moça que desce do carro não vai embora com ele. Então dá para entender que a pessoa que estava com ele mora ali naquela região e alguém teria dado a arma para ele atirar no casal. Quem vai esclarecer tudo isso, Márcio, é a polícia. O que eu tenho de informação é de que a mulher que desce do carro com uma pasta entra na casa porque ela seria moradora e ela foi ouvida já pela polícia. Ela é parente dele, essa é a informação. E ela, inclusive, se mudou já ali da região do Bela Vista, aqui em São José dos Campos. Não consigo identificar ou ver se ele pega a arma com alguém ou se a arma estava na cinta, né? Às vezes a arma está na cinta da pessoa ali. E pode ter sido usada. A polícia agora vai investigar, a gente vai acompanhar. A Elisete de Jacareí, boa tarde, Nicolini, excelente jornal, muito obrigado. Crime terrível que vitimou essa jovem no trânsito, que o Gabriel se recupere o mais breve possível. É o que a gente torce, Elisete. Obrigado pela audiência e pela participação. O Anderson fala, boa tarde, Nicolini, infelizmente hoje o trânsito está virando campo de guerra. A melhor coisa é o diálogo, qualquer coisa já quer matar o outro, tá muito difícil. Obrigado, Anderson. Mais gente no zap, o Eloy. Boa tarde, Nicolini. Esse cara deve pegar prisão perpétua pro resto da vida. Como pode tirar a vida dessa mulher? Espero que a justiça não solte ele. Eu também espero, Eloy. Eloy Laerte, audiência da Band, obrigado pela participação. A Isabel de Guaratinguetá, as pessoas estão deixando o ódio falar mais alto. O mundo precisa de empatia, de amor ao próximo. Eu também acho, viu, Isabel? Obrigado pela audiência em Guaratinguetá. A Julieta está em Caçapava. Boa noite, Nicolini. Sou a Julieta assistindo você. Eu acho que essa situação é terrível, porque nada justifica uma pessoa tirar a vida da outra. Que Deus conforte a família, os amigos. Muito triste tudo isso. Triste mesmo, Julieta. Obrigado pela audiência. O Paulo, aqui de São José dos Campos. Boa tarde, Nicolini. Isso só prova a intolerância de hoje em dia. Falta de empatia, muito egoísmo e o poder da impunidade. Abraços. Obrigado, Paulo. Suelen de Taubaté, boa noite, Nicolini. Absurdo a frieza do ser humano. Esperamos que a justiça não diminua a pena dele, que fique preso por muito tempo. É muito mesmo, né, Suelen? Obrigado pela audiência, pela participação. A Rose aqui de São José, boa tarde, Nicolini. Que triste esse caso dos dois jovens, que crueldade. E a justiça tem que ser severa com esse criminoso. Tem que mofar na cadeia, eles agem com a certeza da impunidade, as leis têm que mudar, o povo não tem mais amor ao próximo, sentimentos à família. Isso nunca será esquecido, eu não tenho dúvida, principalmente para a família. Rose, obrigado pela audiência e pela participação. 997-6350-60, William Santos mandou zap para cá, 6:02 agora. Boa tarde, Nicolini. Esse cara, né, deve ser que matou a menina de 19 anos, baleou o rapaz, tem que apodrecer na cadeia. Tem que ficar pelo menos por muito tempo, né, William? Obrigado. Wagner, boa tarde, esse criminoso merece cadeia de no mínimo 40 anos. Eu também acho, Wagner. Obrigado pela audiência. São 6:03, continua mandando o zap pra cá. Tem muita coisa ainda no Brasil Urgente Vale de hoje. Vai mandando o zap no 997-6350-60. São José dos Campos é a maior cidade da região metropolitana com muita chuva. Tá aí, ó, a gente vê a Via Norte e muita chuva na zona norte de São José. 24 graus para você que está em casa. Obrigado por me permitir te fazer companhia. Você vai saber de muita coisa ainda. Tem muita informação. Teve operação em Taubaté.
tem a história da morte de uma militar, de uma médica militar que morreu na rodovia Oswaldo Cruz. Você vai saber detalhes desse caso, que foi ontem à tarde devido à chuva, um eucalipto caiu sobre o carro. Tem muita coisa ainda no Brasil Urgente Vale. Não sai daí que eu volto em 2 minutos. Se você sofre com dores nos joelhos, ombros ou quadril, isso é desgaste nas articulações. Condricart tem uma fórmula completa que age diretamente nas articulações, reduz inflamações e previne o desgaste da cartilagem. Use Condricart todos os dias e mantenha a sua mobilidade com mais saúde e qualidade de vida. Viva melhor com Condricart. Condricart é aprovado pelo FDA e Comunidade Europeia. Band Vale FM 102,9. Chegou a época mais quente do ano e a Band vai invadir o seu verão. A partir do dia 16 de janeiro, vem aí a Arena Band Verão 2026. Uma arena completa com muito esporte, música e muita curtição direto de São Sebastião, na praia de Maresias. E tem mais, um estúdio ao vivo com convidados especiais, ativações, brindes e muito mais. É verão, é energia, é experiência, é Arena Band Verão 2026. Oferecimento, nossa Sabesp. Uma Sabesp para todos. E açaí. Quer verãozar com preço baixo? Leve o açaí com você. Realização, Agência MAC e Grupo Band Vale. Esse é o Brasil Urgente Vale, ao vivo. A notícia do jeito que você gosta de saber, com o jeito Band de informar, mas sempre com credibilidade e responsabilidade. Notícia que chocou Taubaté. Uma tenente do Exército, médica, Alzira de Souza Moreno, de férias, circulava ontem pela rodovia Oswaldo Cruz com o marido. E, de repente, o carro em que estavam é atingido por uma árvore. O acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira na rodovia Oswaldo Cruz, à altura do quilômetro 18, próximo ali ao acesso que vai para a Redenção da Serra, próximo à Bica do Curió, para quem conhece o trecho. A tenente de 35 anos, na verdade não era médica, era enfermeira, vou me corrigir aqui, ela não era médica, era enfermeira. Ela cursava medicina, né? Mas era enfermeira e trabalhava no Hospital das Forças Armadas. Ela estava de férias aqui na região. O Lucas Rodrigues, que estava lá com a família dessa vítima, do rapaz que tenta recuperar a saúde, está internado depois de ser baleado por esse crápula de 26 anos. Antes dele ir lá com a família, ele foi mostrar onde tudo aconteceu e contar essa história pra gente. Aumenta o volume, uma história triste que o Lucas Rodrigues traz agora pra gente, mas é a realidade dos fatos que você vê aqui na tela da Band. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 18 da rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté. Uma árvore caiu sobre o carro onde estava a primeira-tenente do Exército Brasileiro, Alzira de Souza Moreno, e o marido dela. Segundo relato de testemunhas à polícia, chovia forte no momento do acidente. A árvore atingiu o carro das vítimas logo após uma curva, no bairro do Registro. Alzira chegou a ser socorrida com vida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O marido dela, Marcos Souza Moreno, oficial da Força Aérea Brasileira, também foi socorrido e segue internado. Aqui no local ainda tem resquícios desse acidente, os estilhaços do vidro do carro onde estavam a militar e o seu esposo, e ao meu lado esquerdo
o resto da árvore que atingiu o veículo. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil agora vai solicitar uma nova perícia para saber em que condições estava essa árvore e se havia risco de queda. Alzira de Souza Moreno tinha 35 anos e servia no Hospital Militar de Área de São Paulo. Por meio de nota, o Comando Militar do Sudeste lamentou a morte da militar, informou que ela estava de férias e declarou apoio à família com suporte psicológico, administrativo e religioso. O velório da vítima acontece nesta quinta-feira, no velório Sagrada Família em Taubaté. O sepultamento está marcado para as 4 da tarde desta sexta-feira, no cemitério municipal da cidade. Olha, gente, eu passo sempre ali na rodovia Oswaldo Cruz. Coloca imagens do local ali, ô produção, da reportagem do Lucas. Né? Tem que ter um copião disso aí, né? Porque esse assunto é muito importante. Né? É um local que tem eucalipto ali há muito tempo. Né? Há muito tempo, tem vários eucaliptos ali às margens, né, da rodovia Oswaldo Cruz. E aí, devido ao temporal de ontem à tarde, uma tragédia, o eucalipto caiu sobre o veículo que o casal passava por ali e matou a mulher na hora. Uma tragédia, né? Tá aí, ó. É um trecho sinuoso, um trecho de curvas, né? E infelizmente o eucalipto atingiu essa enfermeira que estudava medicina e que trabalhava no Hospital do Exército em São Paulo. É muito triste, a família, as nossas mais sentidas condolências. Realmente está aí, é uma jovem, 35 anos, apenas 35 anos, muito triste, né? Esse caso, uma tragédia realmente. Agora, é preciso que as autoridades, não sei se é o DR, porque lá não é concessionada a rodovia, é o Departamento de Estradas e Rodagem, governo do estado. Se são os donos das terras ali, tem que ver a situação desses eucaliptos, são antiquíssimos. Eu não sei se tem que cortar. Ah, é bonitinho, é legal, mas você tem que cortar. Eucalipto é para ser cortado, 7 anos cresce de novo, né? Agora, o que não pode é colocar em risco, porque ninguém vê, ninguém cuida, vai apodrecendo, vai envelhecendo e aí com chuva e vento a tragédia, infelizmente, aconteceu. Em Taubaté, a Polícia Civil prendeu 4 numa operação contra o tráfico de drogas. Polícia na rua! Segundo a corporação, a quadrilha vendia drogas e armas e planejava roubo a uma joalheria na cidade. Ô Douglas, quadrilha especializada? Polícia chegou até eles de que forma? Conta pra gente, boa tarde. Boa tarde para você, Nicolini, e para todos também que acompanham o Brasil Gente Vale através da investigação, Nicolini. Ação grande que foi realizada pela DEIC, a Delegacia Especializada de Investigações Criminais, nesta quinta-feira, ação que foi denominada de Êxodo. Por que Êxodo, Nicolini? Segundo a Polícia Civil, esse grupo criminoso agia aqui em São José e estava tentando se mudar as suas atividades aí criminais para a cidade de Taubaté, exatamente planejando um assalto a uma joalheria na cidade. Então, essas pessoas envolvidas nessa quadrilha estavam rondando a joalheria, fazendo perguntas. As câmeras de segurança do estabelecimento foram utilizadas, também as câmeras do CGI, o Centro de Gestão Integrada de Taubaté, e a polícia conseguiu identificar alguns rostos conhecidos do tráfico de drogas em São José. Foi então que a polícia foi puxando as pontas que estavam soltas e chegou até essa quadrilha e, na data de hoje, cumpriu aí 3 mandados de prisão temporária. Ao chegar no endereço citado, Nicolini, os agentes acabaram encontrando muito mais. Acabaram encontrando todas essas drogas que a gente está vendo nas imagens. Foram cerca de 2 quilos de maconha, vários pés aí também de maconha, além de balanças de precisão, anotações tanto do tráfico de drogas quanto também do planejamento do assalto a essa joalheria em Taubaté.
Taubaté e um carro também que seria utilizado nesse assalto, Nicolini. O que chamou a atenção da polícia é que esse grupo criminoso tinha um líder. De acordo com a Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Taubaté, o indivíduo conhecido como 2W é quem estava arquitetando esse assalto a essa joalheria e estava aí organizando essa migração, esse êxodo da quadrilha que agia aqui em São José dos Campos para a cidade de Taubaté. Então, 4 pessoas foram presas em flagrante com mandado também, sendo os 3 indivíduos que estavam e iriam participar desse assalto, como também quem estava organizando toda essa ação criminosa em Taubaté. De acordo com a polícia, esse grupo organizava vários tipos de crime, Nicolini. Tinha comercialização, ou seja, a venda de armas de fogo, fraudes também em contas bancárias, bem como roubos de moto de luxo, aquelas motocicletas de altas cilindradas. Então, o grupo criminoso que agiu há algum tempo aqui em São José dos Campos estava migrando para a cidade de Taubaté. Quando estavam arquitetando esse roubo à joalheria, a casa caiu, a polícia foi e prendeu todo mundo. Todos seguem à disposição da justiça, 3 comandados de prisão preventiva, 1 preso em flagrante, com a prisão já convertida em preventiva. Uma grande ação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais é Polícia Civil da cidade de Taubaté, Nicolini. Perfeitamente, trabalhando muito e trazendo resultados. A ação contra o tráfico que não para. Obrigado, Douglas Cruz, pelas informações. Falar em tráfico, olha esse caso. Homem é preso. Foi ontem à noite. Ele invadiu uma casa e furtou cadeira de praia. Rapaz! Você tá de sacanagem, né? É de China, hein, meu irmão? Você tá de sacanagem. É falta do que fazer, né? Que várzea, hein? É falta do que fazer. É capinar terreno molhado pra ver se aprende. Hã? Ia pra praia quis roubar a cadeira? Eu sou novo ainda pra aprender. Ele fez isso numa residência na Vila Betânia, o vizinho ouviu, acionou a PM, que chegou lá e, com o auxílio das câmeras do CSI, abordou o criminoso e levou ele para deixar à disposição da justiça. É um vagabundo para tentar trocar por qualquer quantidadezinha de droga. China, hein, meu irmão? Né? É a droga que acaba com essas pessoas. Em Jacareí, a PM prendeu 3 acusados de cometer uma série de assaltos na região do Pátio dos Trilhos, centro da cidade. Os agentes foram acionados por vítimas na madrugada de hoje. Foram pelo menos 3 assaltos cometidos na região. Trio detido com simulacro de arma de fogo, com 5 celulares roubados, além de uma mochila, caixinha de som, outros produtos. Itens roubados do cidadão de bem. Os criminosos foram reconhecidos e presos em flagrante. Será que ficaram no Chilindró? Não sei. Não sei se ficaram no Chilindró, não, porque, olha, a impunidade canta nesse país, hein? Ainda em Jacareí, homem preso pela Polícia Militar no Santo Antônio da Boa Vista, segundo a PM, ele foi flagrado ontem à noite. Dá uma olhada, é coleção? Não, é vendedor de drogas. 230 pinos de farinha, 100 porções de fumo, 50 pedras de crack, radinho comunicador, revólver calibre 38, pé de China, vagabundo sem vergonha. Foi levado para a delegacia, preso por tráfico e por porte ilegal de arma de fogo. Sei não, se na audiência de custódia não saiu. A polícia fez a parte dela. Parabéns à PM de Jacareí. Lorena, a audiência total do Brasil Urgente Vale em Lorena. Obrigado pelo carinho da audiência, você de Lorena. Tá mandando zap pra cá. Alô, Lorena, tô esperando a sua mensagem. 99763-5060. Em Lorena, o BAEP, Batalhão de Ações Especiais da PM, prendeu homem com drogas no Brisa do Campo. Olha a quantidade, hein? Tinha cerca de 400 porções de maconha, 150 pinos de cocaína, 50 porções de Space e R$250. Detido está à disposição da justiça. Mais um que ficou à disposição do senhor. Olha quanta droga. Tem de tudo quanto é tipo e cor, né? Coisa de louco. Vem comigo aqui, produção. Vem aqui que eu vou dar um recado importante para o pessoal que está em casa nos assistindo, porque o verão chegou. Época de férias, de viagens, é aquele momento que a gente quer registrar tudo, né? O celular não para carregado porque é foto para cima e para baixo. Agora me conta a verdade. Quando você vê a foto no seu celular, você se sente à vontade com o seu sorriso?
Ou você acha que o seu sorriso podia ser melhor? Claro que podia, né? Se você sonha com dentes alinhados, branquinhos, aquele sorriso perfeito, a solução está mais perto e mais fácil do que você imagina. Presta atenção, eu falo das facetas dentárias da COP Odontologia. Gente, você vai mudar de vida. Elas são capazes de transformar o formato, a cor, corrigir as imperfeições que te incomodam em pouquíssimo tempo. É aquele sorriso dos artistas que você vai ter, sabe, bonitão? Pra você brilhar em todas as selfies neste verão. Aproveite, o ano só está começando, então é a hora de você realizar o seu sonho. Para de enrolar e agende já a sua avaliação sem custo. Agora mesmo, vai! Pega o zap aí, agenda lá na COP. Fala assim, o Nicolini mandou agendar aí, é de graça para agendar a avaliação. Código de área 12 996434327. Anotou? Se não, aponta o seu celular aqui para o QR Code, você já fala direto, chama no zap e marca a sua avaliação que é gratuita. Garanta o sorriso que você sempre quis, mude de vida, aumente sua autoestima, seja feliz e na COP você pode. COP! Centro Odontológico do Povo. COP. Vamos juntos. É para transformar o seu sorriso. O zap do povão tá na tela, 997635060. Vai mandando mensagem para cá como a Maria. Boa noite, Nicolini. Que Deus conforte essa família do acidente que aconteceu no Oswaldo Cruz. Triste, né, Maria? Triste demais. Obrigado pela audiência. Rosângela de Taubaté. Boa noite, Nicolini. Moro ali perto do acidente da moça. Nessa época de chuva, a gente fica quase todo dia sem energia por causa dessas árvores na fiação elétrica. E passam cabos ali realmente. Gente, às vezes é bonitinho, tá, mas eucalipto é praga, né? Eucalipto você corta, cresce de novo, enfim. Precisa alguém... Viu, Douglas? Vamos ver de quem que é a responsabilidade desses eucaliptos aí para entender, né? Se alguém pode melhorar essa situação aí. Tá vendo? Já causava transtorno, agora causou morte de uma inocente de 35 anos. Obrigado, Rosângela. Valdinei de Taubaté. Nicolini, que tragédia com esse casal, hein? Muito, Valdinei. Um abraço para você também. Valdinei Santista. Santista tem desconto aqui no Brasil, gente, vale. Um abraço, Valdinei. O Célio, nesse caso do casal, muito triste, vida ceifada brutalmente. O triste é saber que essa vida não volta mais e que ele vai viver com os nossos impostos, porque temos que pagar pelas nossas percas que mais amamos, perdas, né, que mais amamos. Célio, é muito triste. É muito triste a história do casal, né, na moto, muito triste. Obrigado pela audiência. O Neilo. Boa noite, Nicolini. Neilo do Santinês 2, a respeito da jovem assassinada. Nada justifica o assassinato. Como diz o ditado popular, é melhor ter paz do que ter razão. Parabéns pelo jornalismo comprometido com a verdade. Obrigado, Neilo. É o nosso papel aqui. O povo também hoje sai discutindo, brigando, né? O povo não tem paciência com nada mais, né? É triste. Mas nada justifica essa violência brutal em pleno Jardim Bela Vista, 10 da noite de uma segunda-feira aqui em São José. A Romilda, a violência está tomando uma proporção que me deixa apavorada. Faz necessário rever a lei. Impunidade não pode prevalecer, não pode mesmo, Romilda. Obrigado pela audiência. Eu quero a sua opinião no zap. Aqui você participa e tem voz ativa. A gente tem um respeito muito grande por você que nos acompanha. Obrigado por você me permitir continuar com você até as 10:50 da noite. A gente vai juntos. Foi em Campos do Jordão, imagens ao vivo do Alto da Mantiqueira. Parou a chuva lá na Mantiqueira, né? Então abriu um pouco o tempo, aí chega o frio. 17 graus, são 6h22, eu volto já. Eu vou prever o seu futuro. Carrinho de supermercado cheio de compras. Várias motos. Olha esse carrão. E o mais incrível, uma casa novinha. Esse é o futuro premiado Faust. Mas pra ganhar, você tem que se inscrever. Eu tenho um convite pra você. Tem muita história, vai ter muita ainda pela frente. Chegou a hora de explorar um universo de possibilidades. 3, 2, 1...
Mas que irado! Descobrir lugares mágicos e se aventurar. A vida me levar, a vida leva eu. E o Brasil chega primeiro. Porque estar sintonizado é estar em movimento. E ao vivo com vocês aqui no Entre Nós, na Rádio Band News FM. Ó, já estamos aqui, minha gente querida. Vamos começar essa semana? O que vocês acham? Ah, vambora! Band Play. Chegou a época mais quente do ano e a Band vai invadir o seu verão. A partir do dia 16 de janeiro, vem aí a Arena Band Verão 2026. Uma arena completa com muito esporte, música e muita curtição direto de São Sebastião, na praia de Maresias. E tem mais, um estúdio ao vivo com convidados especiais, ativações, brindes e muito mais. É verão, é energia, é experiência. É Arena Band Verão 2026. Oferecimento, nossa Sabesp. Uma Sabesp para todos. E açaí. Quer verãozar com preço baixo? Leve o açaí com você. Realização, Agência MAC e Grupo Band Vale. Já tô de volta com o Brasil Urgente Vale. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia do quê, produção? Hoje é dia de TBT. Tô devendo. Hoje é dia de TBT aqui no Brasil Urgente Vale. É dia da gente ir lá nos nossos arquivos e pegar uma das reportagens que contam essa história que a Band traz aqui há mais de 30 anos na nossa região. Nós vamos voltar 14 anos atrás, era janeiro de 2012. Havia uma tensão muito grande aqui em São José dos Campos, porque havia a possibilidade de acontecer uma das maiores reintegrações de posse do país, e ela foi emblemática e aconteceu, que foi a desocupação do Pinheirinho. Gente, faz 14 anos já. 14 anos da desocupação do Pinheirinho. Foi em janeiro de 2012. Mais de 6 mil pessoas foram tiradas do terreno que fica lá em frente ao Campo dos Alemães. Foram tirados pela PM. E a última vez que eu passei lá, alguns meses atrás, o terreno está lá. Abandonado, mato para todo lado. É ou não é, Alisson? Conhece ali? Conhece ali, Avenida do Imperador. Avenida do Imperador. As coisas são meio sem razão no Brasil. Essa é uma delas. Teve gente machucada, teve gente que ficou desalojada. Não sou a favor de ocupação de área, não é isso. Mas olha só quanto de dinheiro foi gasto pelo Estado, 2 mil homens da Polícia na ação. Notícia internacional dessa ação. E 14 anos depois o terreno está lá, nada foi feito, o povo ainda não tem casa no Brasil. O TBT de hoje lembra da desocupação do Pinheirinho. Olha, eu me lembro bem disso aí, já faz 14 anos. Põe na tela o TBT de hoje. A tropa de choque e a rota, em parceria com 2 mil homens da Polícia Militar, começaram a ação de reintegração de posse por volta das 6 da manhã. A operação contou com o apoio dos bombeiros, da Guarda Civil Municipal e de helicópteros Águia. Pegou todo mundo de surpresa. Tá todo mundo na rua, muito de criança. Em menos de 40 minutos, a área de 1.200.000 metros quadrados foi ocupada pelos policiais. Armas feitas pelos moradores foram apreendidas. Houve resistência. Pelo menos 16 pessoas foram presas com bombas caseiras. A tropa de choque da polícia teve que agir em um bairro vizinho, Campo dos Alemães. Do telhado de uma casa, nosso cinegrafista flagrou policiais atirando contra moradores. Essa mãe diz que o filho foi baleado por um guarda municipal enquanto tentava buscar a família no acampamento. O guarda municipal que baleou ele. Gente, eu tenho testemunha, como do vídeo, quando ele correu, ele vinha correndo atrás da esposa, não foi para fazer agressão, porque ele não é de briga. Aí na hora balearam ele, porque pensavam que ele ia para o confronto, né? Viaturas da Rota e do Corpo de Bombeiros foram apedrejadas. Manifestantes também incendiaram um carro-link de reportagem.
A PM respondeu com balas de borracha e bombas de efeito moral. É humilhante isso, é muito humilhante isso. Ainda tem muita gente lá dentro? Tem, eles estão entrando lá dentro, estão querendo que a gente saia com as coisas assim nas costas. Os oficiais de justiça que entraram para dar a ordem de despejo temiam a violência. A tensão sempre tem, né? Não tem jeito, né? Vamos achar que vai correr tudo bem e a gente tem que cumprir a ordem judicial. Nesse momento, grande parte dos moradores deixa o acampamento do Pinheirinho. A maioria deles não tem para onde ir, por isso seguem para cá, o Centro Poliesportivo do Campo dos Alemães, onde a prefeitura montou uma estrutura para tentar dar assistência às famílias. Nós estamos tratados como se fosse um bicho, cara. Nunca passei uma situação dessa. Eu não desejo para nem meu pior inimigo. A procura é espontânea. Então, as famílias vêm, nós distribuímos alimentação, distribuímos água. E elas passaram por um atendimento social, que é um cadastramento. E depois os encaminhamentos que nós estamos fazendo para as famílias. Seja para alojamento, seja para mudança, transporte para mudança. Ou seja, para passagens para outros municípios. Para esses moradores, a reintegração é sinônimo de um destino incerto. Gente, eu sou uma trabalhadora, não só eu, mas todos meus amigos, meus vizinhos estão aqui. Nós não somos traficantes nem ladrão, não. Nós somos trabalhadores. Olha, gente, o tempo é o senhor, né, da razão. Essa frase é antiga e ela funciona. Será que teria sido preciso tudo isso, né? Para que foi usado o terreno, enfim. Tá aí, ó. Na época, cerca de 2.000 policiais, uma violência absurda de todos os lados, né? E tinha a maioria dessas pessoas aí, mas olha só, era uma cidade que tinha sido feito lá. E tinha tráfico de drogas, como tem em bairros regulares da cidade. Hã? A grande realidade era essa, mas é sempre mais difícil daí você urbanizar, né? E o que a gente fica triste é que continua lá o terreno, né, sem nenhuma ocupação, sem nada de valor, sem nada que presta para ajudar a cidade, aquele terreno lá, né, na região do Campo dos Alemães. É isso, a Zona Sul. Tá aí a viatura da nossa co-irmã da TV Vanguarda. Os caras tocaram fogo na viatura de Link. É um absurdo, um absurdo. E tem gente que saiu machucada, tem gente que saiu, né, ficou desalojada. 2.000 homens, imagina o quanto custou isso para o Estado. E mais bombeiros, e mais... A prefeitura colocou caminhões, colocou tudo. Né? Mas era uma verdadeira cidade, olha aí, ó. A região do Pinheirinho. E hoje o terreno está lá. Esse foi o TBT de hoje, 14 anos, hein? Aqui sempre a gente vai lá nos nossos arquivos trazer uma informação bacana para você relembrar. Vamos seguir? Vamos para Taubaté. A Guarda Civil Municipal, GCM, hein, apreendeu carro rodando com placa adulterada e, segundo a corporação, era um carro clonado. E os caras usavam fita isolante na placa para dar migué na polícia. Ô pé de China, hein? Põe na tela. Imagens do CGI, o Centro de Gestão Integrada, mostram o rastreio do veículo. O caso ocorreu por volta das 11h30 da última terça-feira. O Volkswagen Prata foi flagrado pelas câmeras inteligentes, pois as placas pertenciam a um outro modelo, um Fiat 147. O carro foi abordado na Avenida Bandeirantes, região central. As placas foram alteradas com o uso de uma fita isolante. O motorista foi levado para a delegacia e o carro apreendido. Ô Bezerra da Silva aí, Pudim. O cabrito berrou, sujando a bocada, ficando esquisito. Ó, o carro cabritão, pô. E os caras adulterando a placa com fita. Mas a GCM tá atenta, as câmeras ajudam muito, eu falo. Monitoramento eletrônico tem que ter. Cadê a muralha paulista, hein, o governo do estado? Não sei. Cadê as câmeras todas que tinha que ter aí? Não sei. Não vejo nada, só conta isso. Estamos instalando a muralha paulista. Cadê? Não sei o quê, bababá, Onde estão as câmeras? Não sei. Nem eu, né? Acho que nem o governador, né? É isso. Uma operação coordenada pela Defesa Civil de São José derrubou hoje uma casa que era usada por usuários de drogas no Jardim Satélite, na Zona Sul. É mais uma aqui em São José. Operação Casa Caiu, com apoio de diversas secretarias municipais. Local que fica abandonado, os caras tomam conta porque o dono da casa não tá nem aí. Se bobear, tem dívida de imposto, tem tudo.
né? E os caras ficam lá usando droga. O local já era abandonado e já estava condenado pela Defesa Civil com risco de desabamento. Mas os noias nem imaginam o que é desabamento, né? Eles têm lá um lugarzinho coberto, deixa eu ver lá fora, eu vou ficar aqui usando droga, né? Fazendo barbaridades. Aí, ó. Essa é a turma do Bermudão aí, ó. Né? A população vizinha ali cansou de denunciar, até que a prefeitura foi lá e agora resolveu. Durante o patrulhamento, o indivíduo tentou fugir quando percebeu a chegada da GCM, mas foi abordado e com eles diversas pedras de crack, pinos de cocaína, dinheiro, celular. É isso, é droga em cima de droga. O suspeito foi para a central de flagrantes, seguiu à disposição da justiça e a operação resultou na demolição completa do imóvel. E essa é mais um, né? Operação quebra-barraco, caso do crack. E tá certo a prefeitura, quando não tem jeito, você chama o proprietário. Se o cara não toma providência, não fecha o local, deixa virar bagunça, tem que destruir. Assim aconteceu com a antiga padaria ali, perto da Mário Galvão, na Avenida Brasil, ali no Bela Vista. Assim aconteceu já com aquela outra casa ali perto da Adulta. A gente já mostrou várias aqui e tem que destruir mesmo, senão só vira ponto de drogado. 6h34, para tudo, vamos falar de notícia boa. Notícia boa, eu gosto de falar de notícia boa. E essa verdade não é uma notícia, é um convite para você que está nos assistindo. O verão desse ano, ó, é Litoral Norte, destino certo, começa amanhã. O Arena Band Verão, põe tela cheia. A Band toma conta da praia de Maresias, em São Sebastião. Um super evento com esporte e lazer, muitos shows. Tudo de graça pro povo, o povo merece. Sabadão, dia 17, tem Thales e Wellington. Será que eu já falei que você tá linda hoje? Essa é na outra semana, né? Essa é na outra semana. O Thales e Wellington é o sertanejão. Só de te olhar já fico bobo. Sertanejão. No dia 24 é o Planta e Raiz. E no dia 31, o Edu Ribeiro. Lembro que te vi caminhar. Olha o Edu Ribeiro aí, ó. Me namora, bora! E junto com o sorriso. Essa é boa! O teu olhar vem de encontrar o meu. Olha, imperdível Band Verão lá em Maresias, começa amanhã, tá? O time todo da Band vai estar lá. Tem um programa especial que é o Band Verão, começa no outro sábado ao vivo aqui. Sabadão. Tá? Então, olha, tá sensacional. Tá sensacional. Não perca. E amanhã, o Band Cidade, segunda edição, vai ser feito de lá. O Otávio Baldinho vai pra lá amanhã. Tá sensacional. Projeto Band Verão em Maresias, você não pode perder, prestigie, participe da Arena. Band Verão começa amanhã, vai até 8 de fevereiro em Maresias. Põe o povo no zap aí, produção! O Marcos lá de Caraguatatuba, boa noite, que triste a morte dessa moça tão jovem, em Caraguatatuba, chuva que Deus manda. Deixa chover, Marcão, obrigado pela audiência. O Helder de Ubatuba, Nicolini, mês passado presenciei outra queda de árvore no Oswaldo Cruz que atingiu a traseira de um carro de raspão. Olha aí o Helder contando que por pouco já não teve outra tragédia, né, Helder? Obrigado pela audiência. 6h36, o Edson Salles do Dom Pedro I aqui em São José. Tem a idade do meu neto, a desocupação do Pinheirinho. E hoje está cheio de gado lá, diz o Edson, que se lembra bem. Ou seja, são 14 anos o netinho, né, Edson? Obrigado pela audiência. A Simone de Lorena. Nicolini, sou de Lorena, assisto todo dia, hein? Olha aí a audiência em Lorena. Eu falo que Lorena tá ligado na tela da Band. Caso triste da moça que morreu do acidente, hein? Que Deus conforte a família. Amém, Simone, obrigado pela audiência. O Zé Ramos, lá de Taubaté, parabéns pelo jornal. O aumento da violência sempre tem a ver com a impunidade, diz o Zé de Taubaté. Grande Zé, um abraço pro Zé Ramos, gente da gente. O Alexandre de Lorena. Aí, ó, Lorena ligadinha, foi só instigar que o povo participa. Boa noite, Nicolini. Infelizmente, no Brasil, primeiro vem a doença, depois o remédio. Em todos os assuntos e situações, ladrão sabe mais de lei do que muito juiz. Eu vou falar pra você. Só tomando uma, viu, Alexandre? Obrigado pela audiência. Põe imagem ao vivo de São Sebastião aí, Litoral Norte, pra onde a gente vai, né? A gente vai pra Maresias, mas essa é a praia de Camburi, que é gostosa demais e lá não tá chovendo. Costa Sul de São Sebastião, 26 graus. Rapidinho, hein? Tem mais notícia, não sai daí.
De um ano para cá, transformamos desafios em conquistas. Na educação, ampliamos as vagas e multiplicamos os abraços. Na economia, aumentamos o número de carteiras assinadas e a esperança por dias melhores. Em questão de uma semana, já me chamaram, fiz a entrevista, aí deu tudo certo e entrei para essa rede de supermercados. E os desafios da saúde estão sendo enfrentados com um olho no olho e com a mão na massa. É assim, trabalhando junto e sempre, que a gente faz dar certo. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Tem inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. A rainha do rock brasileiro ganha vida em um espetáculo emocionante. Vem aí o musical Rita Lee. Domingo, dia 18 de janeiro, na Farmaconde Arena. Uma experiência única, cheia de música, história e performance que celebra o legado de Rita Lee. Garanta já o seu lugar. Ingressos disponíveis em queroingresso.com. Realização Fio Eventos e JP Produções. Patrocínio Elo Tintas. Pensou Tintas, pensou Elo Tintas. No Urbanova, em São José. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Já estou de volta com o Brasil Urgente Vale. Daqui a pouquinho, Band Cidade, segunda edição, hein? Daqui a pouquinho, Band Cidade, segunda edição. Agora, vamos falar do novo personagem lá na cadeia dos famosos de Tremembé, que foi esvaziada, levaram alguns, né? Levaram uma turma para longe e trouxeram outros. Quem chegou lá agora é o hacker Walter Delgatti Neto. Ele foi transferido para P2 de Tremembé. O Walter Delgatti é aquele do esquema que quis mexer lá nos dados da justiça em Brasília. A Poliana Pressa está aqui na redação e tem mais informações desse caso pra gente. Pois não, Poliana, boa noite para você. Boa noite, Nicoline. Uma excelente noite também para quem nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Walter Delgatti foi transferido da penitenciária de Potim para P2 de Tremembé, a conhecida como Cadeia dos Famosos. Segundo a SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, ele deu entrada na P2 de Tremembé ontem, quarta-feira, e essa mudança acontece depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, conceder e autorizar que ele cumpra a pena em regime semiaberto. A alteração para o regime semiaberto permite, então, que o Walter Delgatti trabalhe ou então estude fora do presídio durante o dia e retorne à prisão à noite somente para dormir. Walter Delgatti já esteve na P2 de Tremembé em fevereiro do ano passado. Depois de cumprir cerca de 3 anos de prisão, ele foi transferido para a P2 de Tremembé. Mas em dezembro do ano passado, ele foi então para Potim e agora retorna para Tremembé com a mudança de regime fechado para o regime semiaberto. O hacker Walter Delgatti foi condenado por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça no ano de 2023. Nesta ocasião, ele invadiu o sistema e inseriu documentos falsos, inclusive um pedido de prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Ele segue, então, cumprindo pena de 8 anos e 3 meses agora em regime semiaberto e na P2 de Tremembé, Nicoline. Perfeito. Pelo jeito ele estava com saudade, né? Quis voltar para P2, né? Tem muita cadeia para puxar ainda esse hacker. Obrigado, Poliana, pelas informações. Excelente noite para você. A Poliana Prestes ao vivo, trazendo informações importantes da minha movimentação nos presídios da região. Agora vamos mudar de assunto para falar de economia, um assunto que mexe com muita gente que está nos assistindo. Presta atenção. O número de veículos financiados cresceu no Brasil. Destaque para carros usados, que são quase 5 milhões de unidades. Mas, antes de fechar negócio, fica atento, hein? Fica de olho nos juros, que tem uns juros aí que são muito abusivos. Dá uma olhada. De olho em um modelo mais econômico, esse casal resolveu trocar de carro. Para eles, o financiamento é a melhor saída para não ficar a pé. Vendi um carro, que a parcela dele estava um pouco alta para mim, né? A gente teve alguns problemas aí financeiros, daí agora estão procurando um carro num
numa parcela mais acessível e esse está dentro do nosso padrão. Nessa concessionária, 70% das vendas são feitas por meio de financiamento, tanto para carros novos como para usados e seminovos, com menos de 5 anos de uso. Todo o setor sempre foi movimentado pelos financiamentos de veículos. Isso, havendo concorrência entre os bancos, isso para a categoria nossa econômica é show. Tanto veículos novos quanto veículos usados. No ano passado, o financiamento de veículos bateu um recorde histórico no Brasil. Mais de 7 milhões e 300 mil unidades foram financiadas, crescimento de 2% em relação a 2024. E mais de 60% dos financiamentos são para carros usados. Se o financiamento aparentemente facilita, é bom ter cautela. Antes de fechar negócio, olhar principalmente a taxa de juros que será cobrada. Esse economista recomenda comparar os valores e analisar se o veículo está dentro do orçamento familiar. É sempre importante ela avaliar mais de uma opção para entender aquela instituição que vai lhe oferecer o melhor custo-benefício para o financiamento. E entender que além dessa parcela você vai ter o seguro, vai ter documentos como, por exemplo, IPVA, manutenção preventiva, né, e outros custos que podem fugir daquilo que você planejou. Fica atento, hein, para você não cair no conto do vigário. Zap do Povo! O Alexandre tá lá em Cunha, Nicoline. Alexandre Rufino aqui de Cunha, tá chovendo bastante em Cunha e tava precisando. Tá aí a imagem lá de Cunha. Obrigado, Alexandre. Obrigado pela audiência em Cunha. A Daniela, boa tarde, Nicoline. Quem sai com uma arma no carro tem a intenção de atirar na vida de alguém, já que a arma não tem registro. É só Deus para proteger mesmo. A vida já não vale mais nada, diz a Daniela. Obrigado pela audiência. A gente tem que rezar para Nossa Senhora. Põe imagem de Aparecida aí pra gente ir pro intervalo comercial. Basílica Histórica, 24 graus, já iluminada, que a noite está chegando. Aliás, o tempo está nublado por causa da chuva. Rapidinho os destaques finais do programa, eu volto já. A Sou Transportes vem renovando frota e trabalhando para oferecer um serviço cada vez melhor. Os nossos ônibus são produzidos por montadora referência no setor, dentro dos mais altos padrões e segurança e seguindo rigorosamente todas as normas técnicas previstas na legislação. Reforçamos o nosso compromisso com a segurança e orientamos o uso correto das áreas indicadas para o embarque e permanência nos veículos. Sou Transportes, revolucionando o transporte público no Brasil. Vambora verãozar? Leve precinho no verão para economizar. Leve ofertas pro comércio ou pro celular. Leve descontos exclusivos pelo app, é só baixar. E aí, vambora verãozar? Leve ofertas de verão. Leve o açaí com você. Não seja enganado na hora de comprar medicamentos. Pesquise, economize. Faça como milhões de brasileiros que elegeram a Ultrafarma a farmácia mais barata do Brasil. Quer ver só? 2.261,77. Ela gastaria fora. Eu paguei 741,02. R$90 lá e aqui tá a faixa de R$30. Dá pra levar 3? Dá pra levar 3. Preço não tem igual mesmo. Aqui é o melhor lugar mesmo. Ultrafarma tá no coração da gente. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Já estou de volta com o Brasil Urgente Vale, reta final do programa. Daqui a pouquinho o Band Cidade, segunda edição, com o Otávio Baldin. E olha, tem muita coisa importante no Band Cidade, você não pode perder. Continue ligado aqui na tela da Band. Olha, hoje o WhatsApp disparou, sei lá se é a chuva, tá todo mundo em casa assistindo a gente. Tá até travando ali de cadastrar mensagem, o Douglas vai puxando algumas mensagens. Vamos colocar mais algumas aí, Douglas? Mais algumas mensagens do povo que está participando. Muita gente participando com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. A gente não consegue falar de todos, mas a gente vai valorizar algumas mensagens aqui. A Neide, de Caraguatatuba. Boa noite, amo o seu programa. Obrigado, Neide. Triste ver o caso da moça em Taubaté. Eu nasci de novo também num carro que capotou na Avenida da Praia. Tive mal súbito. Faz 2 dias. Estou viva por um milagre, diz a Neide. Amém, Neide, né? Que bom que você está bem. Isso é o mais importante. Obrigado pela audiência, continue com a gente. O Niltinho de São José dos Campos. Boa tarde, Nicolini. Infelizmente a violência do trânsito da nossa região aumenta a cada dia. E olha, é morte violenta no trânsito, né?
A gente tem falado de acidentes constantemente aqui que tiram a vida de pessoas e esse absurdo aí do acidente de trânsito que levou à discussão e à morte, um absurdo. Obrigado, Miltinho, pela audiência. O Hélio, de São José dos Campos. Boa noite, Nicolini. Só faltava essa, usar fita isolante para clonar veículo. Se a moda pega, hein? Ainda bem que as câmeras foram inteligentes. Presta uma ajuda excelente. Sem dúvida alguma, o monitoramento eletrônico é muito importante, Hélia. Por isso que a gente cobra aqui investimento das autoridades. Um abraço a você também. O Adilson Moreira. Essa desocupação do Pinheirinho foi descaso, desrespeito com o ser humano. Muitos colarinhos brancos do poder público se deram bem nessa invasão, diz o Adilson. Que a gente fica triste é que o terreno está lá e só gado pisoteando lá e nada de produtivo, na verdade, né, Adilson? É no meio da cidade. Obrigado pela audiência. Para fechar, Carolina. Boa noite, Nicolini. Família toda ligada aqui em você. Obrigado pela audiência da família da Carolina e obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado a você que participou, que mandou mensagem, você que esteve conosco desde as 5h30 da tarde. Nosso muito obrigado. Amanhã é sexta-feira, a gente volta às 5h30 para fechar a semana com muita informação e muita prestação de serviço. Você está mais do que convidado, você está intimado a continuar aqui na Band, porque o Otávio já está pronto para o Band Cidade segunda edição. Otávio, boa noite, tudo certo? Qual que é o principal destaque do Band Cidade hoje? Maravilha, Nicolini, condições climáticas, né? Chuvarada danada, calor, porque 2025 foi um dos anos mais quentes da nossa história. É uma oscilação climática danada que traz riscos para a nossa saúde, complica demais a vida das pessoas. Né? Olha, reportagem importantíssima para todo mundo acompanhar, eu vou ver também, amanhã eu volto. Amanhã você vai estar no litoral, né? Amanhã no litoral, numa boa, né, Nicolini? De folga, uma folguinha depois, né? Merece, você merece. Nicolini, bom descanso. Até amanhã.